Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de arte. Eu sou o professor Antônio e hoje nós estaremos desvendando o mundo da escultura em argila. Você conhece a argila? Você já brincou com a argila? Você já fez alguma coisa, algum material, uma brincadeira? Já montou alguma coisa com a argila? Às vezes para alguns o nome é familiar, mas nem sabe o que é ainda direito. A argila, gente, é barro. É barro. Às vezes que você, muitas vezes corre dela para poder atravessar a rua, para poder, às vezes suja o calçado, suja os pés. Mas a argila também, ela é com um material próprio para poder também estar fazendo arte. E eu irei estar mostrando para vocês hoje nessa nossa aula. Então, chega mais, chame todo mundo, prestem bastante atenção, que a nossa aula está começando. Observem essa imagem. Bonita, não é? Olha só os traços, a delicadeza, que o artista, a técnica que o artista usou para poder fazer essa escultura dessa mulher. O material usado, nada mais, nada menos, é argila, é barro. Essas cores, vamos falar assim, esses tons de sombra, vamos fazer assim, tudo vem da composição desse material. Observe os traços, as feições, você vê a delicadeza no fazer o cabelo, a delicadeza em fazer os detalhes do rosto, a orelha, você vê aqui assim, você vê o detalhe dos nervos, os próprios nervos, o nervo do pescoço, o osso, os ossos. Você vê que é muita perfeição. Olha a renda da blusa. Olha que máximo. E o artista com a sua técnica, isso que aprendendo e vai se aperfeiçoando, com argila ele vai moldando e vai fazendo aquilo, que está na sua cabeça, aquilo que ele tem, usando os materiais mais simples. Não se precisa de muita coisa, precisa de técnica, de vontade e de paciência. Qualquer um de nós podemos fazer, podemos sentar, vamos brincar, vamos colocar a nossa imaginação para fora. A argila é um bom material para a gente poder ir moldando e aprendendo. Observe, desde a antiguidade, o homem, atraído pela plasticidade do barro. Por que fala da plasticidade do barro? Porque o barro ele é moldável. Ele, do jeito que você quiser fazer com ele, você quiser moldá-lo na mão, ele se adapta. Então, quando fala que o barro ele é moldável, quando você pega, faça. Depois nós vamos falar dessa experiência mais para frente. Nós vamos voltar numa outra aula prática para te mostrar exatamente como fazer. Vamos eu daqui, vocês daí, nós vamos mexer um pouquinho com a argila, mas se você fizer a experiência, não precisa ser, você pode juntar um pouquinho de terra, que a argila é a terra molhada, a gente pode fazer o barro, é a terra molhada, com água você vai moldando, vai colocando mais água, vai moldando. Então, é essa plasticidade que nós falamos aqui, é a questão do moldado. Eu quero fazer o quê? Eu quero colocá-la, torcida, eu quero colocá-la, esticar, eu quero encurtar. Essa plasticidade que nós estamos falando. Ou seja, o homem começou a moldar objetos utilitários, como vasos, panela, cachimbo e também itens decorativos. Era muito usado, e ainda é, lá em casa eu tenho um, e na casa de alguns amigos eu conheço que tem, o filtro de barro, todo moldado a barro. E a água dele é mais gostosa, mantém-se geladinha durante todo o tempo. Se nem de geladeira, vai beber água quem tem um filtro de barro. Da minha época, e eu acredito que na casa de alguns de vocês também tem esse filtro de barro. Foi da plasticidade do barro que o imaginário de diferentes povos foi modelado. E o homem, desde os tempos primitivos, está empenhado em polir pedra e moldar o barro na tentativa de traduzir em linguagem visual a sua própria essência.
O barro, ele é o quê? Ele é o alicerce da expressão e do trabalho artesanal em civilizações dos mais diversos lugares do mundo. Vocês lembraram de uma aula que eu já dei atrás, quando eu mostrei para vocês que o homem ele contava a sua história pintando nas cavernas? Você lembra disso? Daquelas pinturas de animais, dos homens dos povos antigos dançando, que era desenhado nas cavernas, pintado com cores nas cavernas. E também era para quê? Contar a história. Já também com o trabalho em barro, o molde em barro, também é para a mesma coisa. O homem começou a fazer esculturas, a modelar, a contar a história do seu cotidiano através daquelas esculturas, para poder mostrar para os outros como que era a vida, ou como que é a vida daquele povo. E isso também há muito tempo atrás, isso não só, vamos falar assim, não é só no Brasil, é no mundo todo. Nós sabemos a história, nós conhecemos a história. Se você pegar o seu livro de história, vai contar a história dos povos atrás, lá antigos. Toda essa história, toda essa narrativa, ela é corroborada, ela é o quê? É alicerçada também quando os arqueólogos encontraram essas esculturas que relatavam a história, as pinturas que relatavam a história. Então, isso também faz parte do conhecimento desse povo. Observe a artista trabalhando. Observe ela moldando. Você vê o quê? É argila e uma espátula de madeira para poder ir desenhando, ir riscando, até adequar, até chegar ao resultado, até chegar àquela expressão. Você vê que estão trabalhando. Aí nós vamos falar da nossa cultura brasileira, vamos falar que é o grande celeiro, o grande berço da cultura do trabalho com argila, que é no Nordeste do Brasil. Lá são numerosos os grupos de familiares que atualmente se dedicam ao trabalho com o barro, que é um elemento fundamental no alicerce da cultura popular nordestina. A arte de moldar cenas e pessoas, bonecos de barro, é uma tradição que vem sendo passada de geração em geração, de avós para pais, que por sua vez transmitem os segredos do ofício para os filhos, que desde pequenos já estão com as mãos a mexer no barro. Aí eu volto a falar com vocês. É gostoso demais. Se você ainda não brincou com barro, você não sabe o que está perdendo. É muito bom. Eu falo da minha infância, era gostoso de sentar. Eu sentava com os amigos, a gente sentava juntos. Pequenininho. É claro que minha mãe sempre, depois da brincadeira, me fazia lavar um monte de pecinha de roupa para poder tirar um pouco da sujeira. Mas a gente moldava, fazia carrinhos, tanquezinhos, A gente montava, fazia animais, escultura, fazia bonecos. Era muito gostoso. Mas você imagina isso como contava um pouco da minha história. Isso no Nordeste brasileiro, isso conta a história daquele povo. Isso se transformou numa tradição que vem passando de geração a geração. Imagina só, hoje, como são as fotografias. Você imaginou as fotografias de casamento, as fotografias de batizado, as fotografias de festa nas praças? Há bem tempo atrás, quando a gente fala de fotografia, a gente vai lembrar do lambe-lambe, que é uma máquina muito diferente do nosso celular digital, que hoje nem câmera as pessoas têm, a maioria, Hoje só os profissionais que usam câmeras próprias para poder... Nós temos celulares hoje que a qualidade da resolução e da câmera é muito maior do que muita câmera que tinha 10 anos atrás, e superior 1000 vezes. Só que você imagina essa fotografia registrada em escultura de barro. Uai, mas como, professor? É assim. Os artistas registravam o cotidiano, registram até hoje, diga-se de passagem, se hoje você tiver a oportunidade de ver numa feira nordestina
O carro-chefe que são as esculturas de barro. Nós vamos falar de dois artistas aqui que hoje permanecem até hoje. Vou falar assim, o seu estilo artístico, mas a sua família também trabalhando. Observem. Aqui nós estamos vendo uma oficina de trabalho em argila. Olha que legal, ali você vê que já é uma oficina nem tanto nordestina, mas mineira. Nós estamos fazendo aqui uma máquina, ou uma locomotiva, ou para nós mineiros, simplesmente um trem. Daí o trabalho começa como uma brincadeira, modelando pequenos animais, carros e pessoas. E a arte em barro, especialmente sob a figuração de bonecos, ganhou projeção nacional, principalmente com as obras do pernambucano Mestre Vitalino. Então vamos voltar lá no Nordeste. Nós vamos falar do Vitalino. Até hoje a sua família, né, seu neto, seus bisnetos, continuam levando o legado do avô ou do bisavô, mas ele começou a história, ele começou essa tradição e a partir dele os bonecos de barro do Nordeste ganharam o mundo, contando a história do caboclo nordestino. Ele foi inspiração para os artistas pernambucanos contemporâneos dele, como Zé Caboclo, também, que é um grande artista, e o Zé Rodrigues, e o legado do artista permanece na comunidade do Alto do Moura, em Caruaru, que é Pernambuco, onde seus descendentes e os artistas da sua época seguem com o trabalho na arte figurativa em barro. Quando a gente fala de arte figurativa, é bom a gente sempre lembrar que é a arte que quer figurar, quer mostrar algo que existe. A arte abstrata não tem compromisso com o que é real. Então, a arte figurativa no barro, ela quer representar o quê? O cotidiano, as pessoas, algo existente. Mas, principalmente no caso desses artistas, a realidade do Nordeste. Observe essas duas figuras, essas duas imagens. A de cima, uma família de retirantes, né? Vamos tentando retratar a saída, a fuga do povo do Nordeste, foi a fuga da seca, tentando descer mais ao sul, para poder tentar uma vida melhor. E a segunda imagem nós vemos o caboclo nordestino, com a sua indumentária tradicional, e também você vê o cavalo com seus arreios. Olha a riqueza dos detalhes. O barro é a matéria-prima para todas as culturas e civilizações. Curioso como o homem se sentiu atraído por essa argila e a sua plasticidade do utilitário dos cachimbos, dos vasos, das urnas mortuárias. Quando a gente fala das urnas mortuárias, a gente for no nosso museu aqui, você vai ver muitas feitas em argila, onde a função estética evidenciava em relação ao uso. Os bonecos de barro seriam uma espécie de traço comum da humanidade, afirma o pesquisador em arte e cultura popular Gilmar de Carvalho. Ou seja, a comunidade traçava, se a gente for pegar os homens antigos ou pré-históricos das Américas, da Europa e da Ásia, o que nós temos em comum é como quando se fizeram os bonecos com característica ou traços da espécie humana, representando que são todos iguais. Aqui nós temos mais duas figuras, mostrando também no cotidiano. De novo a de cima representando os migrantes, e embaixo você vê o engraxate. Realidades, né, do cotidiano das pessoas, ou seja, daquela comunidade. Aí nós vemos, mas ficou muito bacana também esse desenho, essas esculturas, você vê que todas elas com cores vibrantes. Depois, quando a gente fala da argila, que ela sofre são três efeitos. O primeiro é a modelagem. Depois que você modela, você fez um boneco, está pronto, você acha que ele está pronto, ele não está pronto, ele vai para a queima. Ele é queimado até endurecer e depois passa para a terceira e última fase, que é a da pintura. Aí nós vamos para as esculturas de Cissa, que é a nossa artista também contemplada nas atividades desse módulo.
A obra que você acabou de ver, ela foi feita por Cícera Fonseca da Silva, uma artista cearense conhecida como Cissa. Ela nasceu no sítio do Brejo Seco, na cidade de Juazeiro do Norte, no ano de 1935. Aí está a nossa artista, né? A Cícera Fonseca da Silva, representante também da cultura nordestina, representante também dos escultores em argila. E olha só, ela aprendeu, ela era pequenininha, ela aprendeu o ofício na olaria dos avós, né? Quando criança, Cissa ajudava seu tio João Cândido Lira na criação de esculturas em barro. E com ele aprendeu essa arte. Cissa gostava de ensinar às crianças e aos adultos o que sabe sobre a vida no sertão do Ceará. Com as suas esculturas, cheias de detalhes, ela fala sobre o cotidiano do lugar. Mais do que retratar, ela contava a história daquele povo. Aqui também um pouco da história do Brasil, aqui representando a Lei Áurea, quando a princesa Isabel libertou os escravos através da Lei Áurea. Muitas das obras de Cissa têm uma base de barro em que ela fixa os seus personagens e nessa base costuma haver um ou mais furos. Essa é uma maneira de que a artista usa para pendurar seus bonecos na parede. Vocês já viram nas casas que tem os quadros pendurados? Já no caso, olha, a Cissa era revolucionária na sua época, porque as pessoas, a sua arte, era também para pendurar na parede. Mas se pode pendurar quadro, por que não pode pendurar a minha escultura? Né? Então a Cissa ela foi revolucionária nesse sentido, né? De levar, não vou colocar em cima da estante, eu quero colocar na parede como um quadro. A minha obra também é de arte. Por exemplo, observe o furo logo acima, para também pendurar na parede. Né? Essa é uma representação de La Piedade, né? Só que na visão do nordestino, mas também você vê em cima, logo atrás, a cabecinha do boneco que representa Nossa Senhora, um buraquinho para poder pendurar na parede. É gostoso demais viajar através do mundo da arte, é gostoso demais a gente viajar através da história da arte, e é gostoso demais participar dessa aula junto com vocês. Mas agora é com você, tá certo? É hora de pegar as suas atividades, vamos fazer uma revisão. E para você acessar as nossas atividades na plataforma SMED EV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o SMED EV. Você pode ver essa aula quantas vezes você quiser. Não só essa, mas todas as outras aulas. E aguarde que nós temos novidades. Em breve nós temos aqui a nossa aula prática. Eu vou ensinar você a mexer com argila. Tá certo? Fique bem e até a próxima aula.